Há apenas 27 anos de idade, Evelyn Carter tinha experimentado mais dor e desgosto do que a maioria das pessoas faz em uma vida inteira. Lançada na pobreza e criada cuidando de uma mãe que perdeu sua mente depois que seu pai as abandonou. Eve não tinha diploma, sem poupança, e ninguém para lutar por seu futuro. Ela conheceu Chloe, a filha adolescente do homem mais poderoso e temido de Chicago. Estudando na escola particular mais exclusiva que dinheiro podia comprar, ainda reprovando em toda a aula. Mas quando o pai de Chloe, Alexander Thornton, o homem que controlava metade do império subterrâneo de Chicago, descobriu uma garçonete sem teto secretamente ensinando sua filha, o que ele fez em seguida irá te deixar sem fôlego. Então sente-se, relaxe e prepare-se para uma das histórias mais poderosas que você já ouviu. Se esta história tocar seu coração, esmague esse botão de curtir e compartilhe-a com alguém que precisa de esperança hoje. E não se esqueça de se inscrever para que você nunca perca outra história inspiradora como esta. Um grito rasgou através da manhã tranquila na Michigan Avenue. Um homem de meia-idade em um avental branco irrompeu de uma mercearia. Seu rosto corado vermelho de raiva. Ele apontou direto para Eve e Maggie, que estavam aninhadas na calçada, e rugiu. Leve sua mãe louca para outro lugar. Você está assustando meus clientes. Eve não disse uma palavra. Ela se levantou lentamente e deslizou o pedaço de pão velho que ela tinha puxado do lixo atrás da padaria para o bolso de sua jaqueta. Então, gentilmente ajudou sua mãe a se levantar. Maggie estava no meio de um episódio paranoico. Ela espetou um dedo para o céu, gritando para os pombos voando por cima. Os pássaros, eles estão nos observando. Eles reportam ao governo. Pedestres apressaram-se olhando claro. Alguns pararam, puxaram seus telefones para gravar, rindo sob sua respiração. Eve podia sentir aqueles olhos sobre ela. Desprezo, nojo, pena barata. Ela estava acostumada a isso. As duas delas viviam em um Honda Civic de 1998 com um ar-condicionado quebrado estacionado em um beco escuro atrás do mercado. Eve trabalhou todo tipo de trabalho, lavando pratos, limpando mesas, distribuindo panfletos. Mas ninguém a manteve por muito tempo, porque a cada poucos dias ela tinha que ligar de repente para cuidar de sua mãe. Nenhum chefe aceitou isso. Suas refeições eram sobras de restaurantes, às vezes criadas do lixo se tivessem sorte. Invernos de Chicago eram brutais. A temperatura caiu abaixo de zero. Eve deu à sua mãe o cobertor e ela mesma se encolheu, tremendo incontrolavelmente através da longa noite. Houve vezes que ela pensou que não conseguiria chegar amanhã, mas no dia seguinte ela ainda acordou, ainda continuou porque sua mãe precisava dela. Naquela tarde, Eve sentou no carro e olhou para fora pela janela. Meninas de sua idade passaram. Elas usavam roupas de escritório elegantes, copos Starbucks em suas mãos, cabelo alisado no lugar, unhas pintadas nitidamente. Elas riram e conversaram, batendo papo sobre o encontro daquela noite, sobre uma viagem de fim de semana. Eve olhou para si mesma. Sapatos rasgados, unhas pretas de sujeira, cabelo não lavado por 4 dias. Ela tinha sido uma delas uma vez. Uma bolsa de estudos completa para Northwestern, a melhor de sua turma, um futuro tão brilhante que ela quase podia estender a mão e tocá-lo. Então seu pai partiu. Sua mãe desabou e Eve teve que escolher entre seu próprio sonho e a mulher que lhe tinha dado vida. Ela escolheu sua mãe. Ela sempre escolheria sua mãe. De repente, Maggie pegou a mão de Eve. Eve se virou e viu algo como um milagre. Os olhos de sua mãe estavam claros, alertas. Pela primeira vez em muitos dias, você é uma boa filha, Eve. Eu sinto muito que estou quebrada. Eve engasgou em um soluço, lágrimas derramando. Você não está quebrada, mamãe. Você está apenas descansando. Mas o momento passou tão rapidamente quanto uma estrela cadente. Maggie se afastou novamente, seus olhos nublando,
e ela começou a cantar uma canção sem sentido que só ela podia entender. Todo dia, pessoas passavam por elas. Alguns olhavam, alguns zombavam, alguns filmavam vídeos para postar nas mídias sociais com legendas como "Mulher louca sem teto em Chicago, tão hilário". Mas nenhuma pessoa parou para perguntar se elas precisavam de ajuda. Nenhuma. Naquela noite, no carro gelado, Eve segurou sua mãe em seus braços. Maggie estava dormindo, sua respiração constante. Eve olhou para o céu noturno através do para-brisa rachado e sussurrou na escuridão. "Eu vou nos tirar daqui, mamãe. Eu não sei como, eu não sei quando, mas eu prometo que vou encontrar um caminho." Uma semana depois daquela promessa falada no escuro, Eve sentou encurvada na frente de uma pequena padaria chamada Helen's Bakery às 6 horas da manhã. Névoa de Chicago estava espessa sobre a rua vazia. Maggie estava dormindo no carro a poucos passos de distância. Eve tinha vindo aqui todas as manhãs pelos últimos 7 dias, esperando a loja abrir para que ela pudesse pedir os doces que não tinham vendido no dia anterior. Às vezes eles davam a ela, às vezes eles a perseguiam. Hoje, a porta abriu. Uma mulher mais velha saiu, cabelo grisalho cuidadosamente torcido em um coque, olhos gentis atrás de um par de óculos de leitura. Ela não gritou do jeito que outros faziam. Em vez disso, ela se virou para dentro, então voltou com uma xícara quente de café e um croissant recém-assado, vapor ainda subindo em suaves cachos. "Você tem estado sentada aqui toda manhã por uma semana. Eu acho que é hora de nos apresentarmos adequadamente." Eve olhou para cima, não sabendo como responder. A mulher sentou-se ao lado dela no degrau frio, não se importando que seu avental branco ficaria sujo. "Eu sou Helen e você, Evelyn." "Eve. Então, Eve, diga-me, por que uma jovem como você está sentada aqui toda manhã?" Eve pretendia mentir. Ela estava acostumada a mentir. Mas quando ela olhou nos olhos de Helen, ela não pôde. Aqueles olhos não tinham julgamento, nem desprezo, apenas uma preocupação sincera que ela não tinha recebido há muito tempo. E assim Eve lhe contou tudo. Sobre o pai que tinha partido 12 anos antes. Sobre a mãe que tinha desabado mentalmente. Sobre deixar a escola no meio do caminho. Sobre o carro com o ar-condicionado quebrado. Sobre as noites de frio de inverno tão afiado que parecia que podia cortar. Sobre refeições puxadas do lixo. Helen ouviu sem interromper. Quando Eve terminou, Helen ficou em silêncio por um longo tempo. Então ela perguntou: "Você pode lavar pratos, varrer o chão, carregar bandejas?" Eve piscou. "Eu posso fazer qualquer trabalho, senhora." "Bom, você começa lá amanhã. Eu pago por dia. E sua mãe pode sentar na sala de trás enquanto você trabalha. Eu tenho um pequeno sofá lá atrás." Eve não podia acreditar no que estava ouvindo. "Por quê? Por que você nos ajudaria? Você nem sabe quem eu sou." Helen sorriu, um sorriso triste enfiado com compreensão. "Porque 40 anos atrás eu era você, dormindo em um carro com uma criança doente, perguntando se o amanhã seria melhor ou pior. Alguém me deu uma chance, agora eu estou dando essa chance a você." No dia seguinte, Eve começou a trabalhar. Ela limpou, serviu clientes, aprendeu como sovar massa e assar pão. Maggie sentou na sala de trás em um sofá velho. Alguns dias ela estava com a mente clara e ajudava a dobrar caixas de pastelaria. Alguns dias ela gritava para a parede, falando com pessoas que não existiam. Helen nunca reclamou. Nem uma vez. 3 meses se passaram. A vida de Eve mudou completamente. Ela tinha renda estável. Helen deixou as duas morarem em um pequeno apartamento acima da padaria, sem pedir aluguel. Pela primeira vez em 2 anos, Eve dormiu em uma cama de verdade, tomou banhos quentes, comeu 3 refeições por dia. Uma tarde, Helen pegou Eve rabiscando algo em uma folha de papel de embalar pastelaria durante um intervalo. Ela se aproximou e olhou surpresa para as complexas equações matemáticas. "Onde você aprendeu isso, Northwestern?" Antes de tudo acontecer,
Helen olhou para Eve diferentemente. Então você não é apenas uma garçonete comum, é? Eve não respondeu. Ela apenas baixou a cabeça e voltou ao trabalho. Pela primeira vez em anos, Eve sentiu algo que ela pensou ter esquecido há muito tempo. Esperança. Era pequena, frágil, como a chama de uma vela no meio de uma tempestade. Mas estava lá. Uma noite, enquanto as duas limpavam a loja depois de fechar, Helen de repente disse: Eu não vou viver para sempre, criança. Prometa-me que quando eu me for, você continuará lutando. Eve riu e acenou uma mão como se para afastar as palavras. Não diga isso. Você vai sobreviver a todos nós. Helen apenas sorriu, não dizendo nada mais. 6 meses com Helen foi o período mais feliz da vida adulta de Eve. Ela deveria ter sabido que coisas boas nunca duravam para sempre. 5 da manhã, Eve acordou como fazia todos os dias, preparando-se para descer para ajudar Helen a sovar massa para a primeira fornada de pão. Mas quando ela pisou nas escadas, algo estava errado. As luzes na loja não estavam acesas. Helen sempre as acendia às 4h30. Sempre. Eve empurrou a porta dos fundos. Estava escancarada. Seu coração apertou. Então ela a viu. Helen jazia no chão frio da cozinha, uma mão ainda segurando um saco de farinha que tinha derramado ao redor dela como neve branca. Seus olhos estavam bem fechados. Seu rosto parecia estranhamente pacífico. Helen. Eve correu para ela, caiu de joelhos e a sacudiu gentilmente, chamando seu nome. Nenhuma resposta. Ela tocou a mão de Helen. Gelo frio. O corpo já estava rígido. Tremendo, Eve ligou para o 911. Mas mesmo enquanto ela apertava os números, ela sabia que era tarde demais. Os paramédicos chegaram e confirmaram o que Eve mais temia: um ataque cardíaco. Helen tinha morrido enquanto se preparava para abrir a padaria, fazendo o trabalho que amava. Sozinha na pequena cozinha a qual ela tinha pertencido por 40 anos. Os dias que se seguiram moveram-se como um pesadelo. Helen não tinha família, nem marido, nem filhos, ninguém mesmo. A padaria foi vendida para pagar dívidas e custos de funeral. O novo dono era um homem de constituição forte com olhos calculistas. Ele veio no terceiro dia, olhou Eve de cima a baixo, então agitou sua mão como se espantando um inseto. Eu não preciso de aproveitadores. Saia daqui antes do fim de semana. Assim mesmo. Dentro de uma semana, Eve perdeu tudo. Ela perdeu seu emprego. Ela perdeu o apartamento pequeno e aconchegante. Ela perdeu a única pessoa neste mundo que se importava com ela. O funeral de Helen aconteceu em um dia chuvoso. O cemitério estava vazio. Eve foi a única que veio além do advogado lidando com o testamento, parado bem longe debaixo de um guarda-chuva. Eve ficou ao lado do caixão simples. Chuva encharcando seu cabelo, encharcando suas roupas, e ela não se importava. Obrigada por me ver, ela sussurrou. Obrigada por me dar 6 meses para ser humana novamente. Eu sinto muito. Eu sinto muito que eu não pude te salvar do jeito que você me salvou. Quando Eve retornou ao apartamento uma última vez para embalar o pouco que tinham, Maggie estava sentada no sofá, olhando pela janela. Ela parecia entender que algo tinha acontecido. Em um raro momento de clareza, ela se virou e envolveu seus braços ao redor de Eve, sussurrando: "A mulher gentil se foi, não foi?" Eve assentiu. Ela não podia falar. Sua garganta estava travada, apertada. Então Maggie se afastou novamente, seus olhos esmaecendo, começando a falar com a cadeira vazia ao lado dela, como se alguém estivesse sentado lá. Naquela tarde, Eve levou sua mãe de volta para o Honda Civic. Estava ainda estacionado em seu antigo lugar no beco escuro, como se tivesse estado esperando por elas para voltarem para casa. Tudo parecia como se nunca tivesse mudado. Mas desta vez doeu mais porque Eve agora sabia o quão boa a vida podia ser. Ela tinha provado esperança, calor, o que significava ser amada. E agora tudo tinha sido arrancado de suas mãos mais uma vez. O universo tinha lhe dado esperança apenas para roubá-la de volta. Eve se perguntou se ela estava amaldiçoada. Se todos que ousassem amá-la teriam que partir.
Ela não chorou. Ela tinha esquecido como chorar há muito tempo. Em vez disso, ela sentou no assento do motorista do carro quebrado, olhando para o nada. Sentindo nada, pensando nada, sendo nada de todo. Naquela noite, pela primeira vez em sua vida, Eve pensou em desistir, não morrer, apenas parar. Parar a luta, parar o esforço, deixando o mundo girar sem ela. Mas então Meg estendeu a mão do assento do passageiro e pegou a mão dela. Cante para mim, Eve, como você costumava fazer quando era pequena. Eve se virou para olhar para sua mãe. Na escuridão, os olhos de Meg brilharam, claros, presentes, como se ela soubesse que sua filha lhe estava de pé na beira. E Eve cantou através de lábios rachados e um coração despedaçado. Ela cantou a canção de ninar que sua mãe amava. Sua voz tremeu, quebrando-se. Mas ela continuou cantando porque mesmo no poço mais profundo e mais negro, ainda havia alguém que precisava dela. Ela não podia desistir. Ainda não. 2 meses após a morte de Helen, Eve encontrou um novo emprego. Ela se tornou uma garçonete no Obsidian Club, uma luxuosa boate no coração do centro de Chicago. A primeira vez que ela pisou lá dentro, Eve sentiu como se tivesse vagado para outro mundo. Lustres de cristal brilhavam acima de um teto alto. Jazz suave flutuava de uma banda ao vivo enfiada no canto do quarto. Homens em ternos Armani descansavam em sofás de veludo vermelho. Uísque caro na mão. Mulheres usavam diamantes que pegavam a luz e a jogavam de volta, rindo como se dinheiro nunca tivesse sido um problema. Eve usava um uniforme preto e se movia entre pessoas que provavelmente faziam em uma única noite mais do que ela em um ano. Ela não sabia quem era o dono deste lugar. Ela não sabia que negócios silenciosos aconteciam nas salas VIP. Ela não sabia o que os apertos de mão estavam escondendo. Ela só sabia que o pagamento era alto e as gorjetas eram generosas. Para ela, isso era o suficiente. Eve trabalhou no turno da noite das 9h da noite às 3h da manhã, para que ela pudesse cuidar de sua mãe durante o dia. Meg estava em um abrigo toda a noite. Agora Eve odiava ter que deixá-la lá. Odiava o cheiro úmido e azedo. Odiava as fileiras de camas de campanha apertadas juntas. Odiava o jeito que as pessoas olhavam para sua mãe como se ela fosse um fardo. Mas ela não tinha nenhuma outra escolha. No clube, Eve manteve sua distância de todos, sem conversa fiada, sem amizades. Ela não deixou ninguém se aproximar. Ela já tinha aprendido a lição. Toda vez que ela deixava alguém entrar em sua vida, eles partiam. Uma noite, o ar no clube de repente mudou. Os outros empregados começaram a sussurrar, endireitando seus uniformes, ficando um pouco mais altos. O Sr. Thornton está vindo esta noite. Preparem-se todos. Eve se virou para a colega de trabalho ao lado dela. Quem é o Sr. Thornton? A garota olhou para Eve como se ela tivesse acabado de perguntar se a terra era redonda. O dono deste lugar, o dono de tudo. Não olhe nos olhos dele. Não fale a menos que você seja falada. Melhor coisa é não existir. Eve não realmente entendeu, mas ela assentiu. Ela já tinha problemas suficientes em sua vida. Ela não precisava de mais. Tarde daquela noite, enquanto ela estava limpando uma mesa VIP, Eve acidentalmente pegou uma conversa flutuando do quarto ao lado. A voz de um homem baixa e dura. Moretti está fazendo um movimento. Ele está nos testando. Então outra voz respondeu tão fria que levantou pele de ganso. Deixe-o testar. Quando a hora chegar, eu o terminarei. Eve estremeceu. Ela se apressou para longe, seu coração batendo forte. Ela percebeu que estava trabalhando em um lugar muito mais perigoso do que ela tinha imaginado. Às 11h da noite, Eve passou por um canto sombrio atrás do bar e viu algo incomum. Uma garota sentou sozinha, sua cabeça curvada sobre a mesa. Livros e papéis espalhados ao redor dela. Seus ombros estavam tremendo. Ela estava chorando. Eve hesitou por um momento. Isso não era assunto dela.
Mas então ela se lembrou de si mesma aos 15 chorando sozinha em um quarto vazio. Depois que seu pai partiu, ela se aproximou. Ei, você está bem? A garota olhou para cima. Seu rosto estava manchado de vermelho, seus olhos inchados de lágrimas. Eu pareço bem? Sua voz era tanto zangada quanto desesperada. Eve olhou para o tampo da mesa. Um teste de matemática jazia no meio dos livros espalhados. Um F vermelho brilhante carimbado sobre ele. Eu sou estúpida, a garota disse, sua voz engasgando. Todo mundo sabe. Os professores, as outras crianças. Meu pai. Eve ficou em silêncio por um momento. Então ela perguntou gentilmente. Posso olhar seu teste? A garota olhou para ela surpresa e então empurrou o papel. Talvez ela pensou que Eve riria também. Como todo mundo, Eve examinou o teste por 30 segundos. Ela viu o problema imediatamente. Você não é estúpida, ela disse. Você está apenas fazendo do jeito errado. Deixe-me mostrar a você. Eve pegou uma caneta e reescreveu o problema de um jeito diferente. Ela explicou cada passo simples e claro, sem termos complicados. Chloe olhou para o papel e, pouco a pouco, seus olhos começaram a brilhar. Espere, é só isso? É só isso? Eve assentiu. Matemática não é difícil. É só que às vezes é ensinada do jeito errado. Chloe olhou para Eve como se ela fosse um milagre. Quem é você? Apenas uma garçonete, Eve disse. Chloe ficou em silêncio por um momento. Então, de repente, disparou. Você pode me ensinar? Não aqui. Em algum lugar privado. Meu pai não pode saber. Eve balançou a cabeça. Eu sou apenas uma garçonete. Eu não sou uma tutora. Por favor, Chloe implorou. Eu pagarei o que custar. Eve olhou nos olhos desesperados da garota. Eles eram os mesmos olhos que Eve tinha visto no espelho 12 anos antes. Uma criança solitária que sentia que não era o suficiente, ansiando por alguém para acreditar nela. Guarde seu dinheiro, Eve disse. Eu vou te ajudar, mas isso fica entre nós duas. O rosto de Chloe se iluminou. Foi a primeira vez que Eve a tinha visto sorrir. Eve não sabia que 10 minutos de conversa no canto escuro de um clube da máfia mudariam sua vida para sempre. Ela tinha acabado de concordar em secretamente dar aulas particulares à filha do homem mais perigoso de Chicago, Biblioteca Harold Washington. 4 da tarde, um canto tranquilo no quarto andar. Este era o lugar secreto delas. 3 vezes por semana depois do dia escolar de Chloe e antes do turno de Eve, elas se encontravam aqui. Chloe mentiu para seus guarda-costas, dizendo a eles que estava se juntando ao grupo de estudo de sua escola. E Eve roubou 2 horas preciosas antes de ter que ir ao clube. Ninguém sabia. Ninguém era permitido saber. A primeira semana foi a mais difícil. Chloe tinha perdido a fé em si mesma há muito tempo. Ela acreditava que era estúpida, que matemática era algo não feito para ela. Eve teve que quebrar aquela parede antes que ela pudesse ensinar qualquer coisa. Ela não apenas ensinou fórmulas. Ela ensinou Chloe como ver um problema diferentemente. Ela a ensinou que estar errado não significava falha. Significava uma chance de entender mais claramente. Ela a ensinou que ser inteligente não era saber tudo. Era não desistir quando você ainda não entendia. Na primeira e segunda semanas, Chloe foi de um F para um D. Na terceira e quarta semanas, de um D para um C. Pelo segundo mês, a garota tinha alcançado um B. Com cada pequeno passo à frente, Eve celebrava como se fosse uma grande vitória. Porque para uma criança que tinha uma vez acreditado que era inútil, todo passo à frente era um milagre. Uma tarde, no meio de uma lição, Chloe de repente perguntou: por que você está me ajudando? Você nem sabe quem é meu pai. Eve parou e olhou para fora da janela da biblioteca porque alguém uma vez me ajudou quando eu não tinha nada de todo. Eu estou apenas passando adiante. Quem era? Eve ficou em silêncio por muito tempo. A imagem de Helen surgiu em sua mente. A pequena cozinha às 5 horas da manhã. O cheiro de pão recém-assado. O sorriso gentil.
Uma mulher que acordava às 5 dias para assar e acreditava que todos mereciam uma segunda chance. Chloe não perguntou novamente. Talvez ela podia ouvir a dor na voz de Eve. Em vez disso, ela começou a falar sobre sua própria família. Minha mãe morreu me dando à luz. Chloe disse, sua voz ficando menor. Eu sempre senti como se fosse minha culpa, como se eu tivesse tirado a vida dela para que eu pudesse existir. Eve pegou a mão da garota e ouviu em silêncio. Meu pai me ama. Eu sei disso, mas ele não sabe como mostrar. Ele só sabe como dar dinheiro, comprar coisas caras, segurança maior. Ele pensa que dinheiro pode consertar tudo. Mas eu não preciso de dinheiro. Eu só quero que ele tenha orgulho de mim apenas uma vez. Eve entendeu aquele sentimento mais do que qualquer um. Pai e filha, aquele relacionamento era sempre complicado. Ela também tinha uma vez ansiado por reconhecimento de um homem que tinha partido há 12 anos. Enquanto isso, a vida de Eve continuou em movimento. Toda manhã, ela pegava Meg do abrigo. Toda noite, ela levava sua mãe de volta para lá antes de ir trabalhar. Havia dias bons quando Meg dizia o nome de Eve, a reconhecia, até sorria. Havia dias ruins quando ela olhava para Eve como uma estranha, gritando que ela queria ir para casa, mesmo que ela não soubesse onde era a casa. Eve usou suas gorjetas para comprar remédios para sua mãe. Não dinheiro suficiente para o tipo bom. Apenas o tipo barato, genérico, mas algo era melhor do que nada. Então aquele dia chegou. Chloe correu para a biblioteca, brilhando, uma folha de papel em sua mão. Ela jogou seus braços ao redor de Eve e soluçou. Eu tirei um A, meu primeiro A, em toda a minha vida. Eve assegurou e suas próprias lágrimas derramaram também. Ela chorou de orgulho. Ela chorou porque ela se lembrou de si mesma uma vez. A melhor estudante com um futuro brilhante como uma promessa. Ela chorou pelo sonho de educação que ela tinha sido forçada a desistir. Eu sabia que você podia fazer isso. Eve sussurrou. Eu sempre soube, né, mas eles não sabiam que o sucesso de Chloe tinha criado consequências. A professora ligou para Alexander Thornton, elogiando o notável salto à frente de sua filha. Alexander ficou surpreso. Ele estudou Chloe durante o jantar naquela noite. Como você melhorou tão rápido? Chloe tentou manter seu rosto calmo. Eu apenas estudei mais duro. Alexander não acreditou nisso. De um F para um A em 2 meses. Ninguém fez isso sozinho. Ele chamou Marcos em seu escritório naquela mesma noite. Descubra o que minha filha faz depois da escola. Cada detalhe. Não perca nada. Sob as luzes fluorescentes bruxuleantes de uma biblioteca pública, 2 garotas de 2 mundos diferentes encontraram o que precisavam. Chloe encontrou uma professora. Eve encontrou um propósito. Mas alguém estava observando. E o segredo delas estava prestes a ser exposto. Terça-feira, 15 da tarde. Biblioteca Harold Washington, o 4º andar, o canto familiar delas. Eve e Chloe estavam estudando como sempre. Chloe estava rindo, falando sobre sua professora de literatura rigorosa. Enquanto Eve explicava um problema de geometria, tudo estava normal até que Chloe de repente congelou. Seu sorriso desapareceu. Seu rosto ficou pálido como se ela tivesse acabado de ver um fantasma. Eve se virou e ela o viu. Alexander Thornton estava na soleira da porta. Um terno preto de 3 peças que custava mais do que o carro em que Eve tinha uma vez vivido. Seus olhos cinzentos, frios como um inverno de Chicago, varreram o quarto e pararam na mesa delas. Atrás dele estavam Marcos e 2 guarda-costas enormes, rostos tão inexpressivos quanto gelo. A biblioteca parecia como se o ar tivesse sido sugado dela. Pessoas próximas começaram a sair, ninguém ousando ficar perto deste homem. Alexander Thornton não era o tipo de homem que sorria. Aos 36, ele tinha enterrado uma esposa, construído um império, e aprendido que confiança era um luxo que ele não podia pagar. A linha de sua mandíbula era tão afiada que parecia que podia cortar vidro.
Sua presença sozinha era suficiente para fazer as pessoas se afastarem sem serem ditas. Mas quando ele absorveu a cena à sua frente, sua filha rindo, sua cabeça curvada sobre um livro de matemática, sentada em frente a uma mulher em roupas velhas e gastas com olhos cansados, algo nele mudou, apenas por um instante. Então desapareceu. Pai! Chloe saltou para seus pés, sua voz tremendo. Eu posso explicar. Alexander levantou uma mão. Chloe ficou em silêncio imediatamente. Ele caminhou para a frente, cada passo ecoando através do silêncio que parecia apertado o suficiente para engasgarem. Eve se levantou. Ela não baixou sua cabeça. Ela não recuou. Ela tinha vivido através de muitas coisas terríveis para ter medo de qualquer coisa mais. Quem é você? Alexander perguntou, sua voz baixa e dura. Evelyn Carter. Eu trabalho no seu clube e eu tenho dado aulas particulares à sua filha. Você tem se encontrado com minha filha em segredo por 2 meses. Sim. Alexander olhou para ela. Aqueles olhos cinzentos não piscaram. Dê-me uma razão para não te fazer desaparecer. Eve não recuou. Eu não tenho uma. Faça o que você quiser. Silêncio se estendeu, tenso o suficiente para cortar. Então Alexander sinalizou os guarda-costas. Leve-a. O coração de Eve apertou. Ela pensou que ia morrer, mas ela não correu. Ela não implorou. Ela não chorou. Ela já tinha perdido demais. Perdeu seu pai, perdeu seu futuro, perdeu Helen. Se ela perdesse sua vida hoje, pelo menos ela partiria com suas costas retas. Pai, não! Chloe gritou, avançando para ficar na frente de Eve. Você não pode fazer isso. Ela só me ajudou. Ela é a única pessoa que acreditou que eu não era estúpida. Por favor, pai. Alexander olhou para sua filha. Então ele olhou para Eve. Esta garota não estava tremendo. Ela não estava implorando. Ela estava de pé alta na frente dele, como se ele fosse apenas um homem comum. Não alguém que podia terminar a vida dela com um único aceno. Ele nunca tinha conhecido ninguém assim. Traga-a para o meu carro, Alexander disse. Precisamos conversar. Eve foi levada para um Rolls-Royce preto brilhante. A porta fechou. Chloe foi mantida do lado de fora, seu rosto preocupado observando depois deles. Dentro do carro, Alexander sentou-se em frente a Eve. Marcos dirigiu sem falar. Minhas pessoas me dizem que você é sem teto. Alexander começou. Seu tom até dormindo em um carro com uma mãe que está mentalmente doente. Largou no meio do caminho. Você não tem nada. Você fez sua lição de casa, Eve disse calmamente. Eu sempre faço. Agora diga-me, por que você está ajudando minha filha? O que você quer? Eu não quero nada. Ela precisava de ajuda. Eu ajudei. É só isso. Alexander olhou para ela. Ninguém faz nada sem querer algo em troca. Eve encontrou seus olhos diretamente. Você está certo. Eu quero vê-la ter sucesso. Eu quero provar que uma pessoa pode fazer a diferença e eu quero me sentir útil uma vez nesta vida miserável. Aí você está satisfeito? Alexander emudeceu. Em sua mente, pensamentos giravam. Esta garota não era como ninguém que ele tinha conhecido. Não com medo, não lisonjeira, não faminta por dinheiro. Ela podia morrer agora e ainda não se rebaixaria. Minha filha foi de um F para um A em 2 meses, ele disse lentamente. A professora pensa que é um milagre. Não é um milagre, Eve disse. Ela é inteligente. Ela só precisava de alguém para ensiná-la do jeito certo. Alexander se virou para olhar para fora da janela. A cidade de Chicago deslizou por emborrões de luz. Não é um milagre, ele repetiu, mais suave. Então, sem aviso, ele disse algo que Eve não esperava. Ela não sorriu assim desde que sua mãe morreu. Eve ficou quieta. Ela não sabia o que dizer. 15 anos, Alexander continuou, ainda olhando para fora da janela. 15 anos eu dei a ela tudo que dinheiro pode comprar. As melhores escolas, as melhores roupas, segurança 24/7. E você, uma estranha sem nada de todo, deu a ela algo que eu não podia. Ele se virou de volta para Eve. Seus olhos cinzentos estavam ainda frios, mas algo mais estava lá agora.
Não uma ameaça mais, mas algo que Eve não podia ler. Raiva, curiosidade ou algo mais inteiramente. O homem mais perigoso de Chicago olhou para uma garçonete sem teto, com uma expressão que ela não podia entender. Não vá a lugar nenhum, ele disse. Nós não terminamos de falar. Ainda no carro. Alexander tinha acabado de terminar uma breve ligação telefônica com Marcos. Ele se virou de volta para Eve, olhos cinzentos pesando-a como se medindo cada detalhe. Sua mãe? O que está errado com ela? Eve permaneceu em guarda. Por que você se importa? Responda a minha pergunta. Esquizofrenia, Eve disse depois de um momento de hesitação. Começou depois que meu pai partiu 12 anos atrás. E você tem cuidado dela sozinha desde então. Desde que eu tinha 15. Sim. Silêncio se estendeu dentro do carro. Alexander não falou. Ele apenas olhou para Eve, seu rosto ilegível. Eve não tinha ideia do que ele estava pensando. Ela não tentou adivinhar. Ela estava acostumada a ser rejeitada, expulsa, tratada como um fardo. Se ele quisesse machucá-la, ela não podia parar isso. Se ele quisesse jogá-la para fora, ela partiria. Ela não imploraria. Ela não explicaria mais. Ela não tinha nada mais a perder. Eu tenho uma proposição, Alexander disse abruptamente. Estou ouvindo. Você dará aulas particulares a Chloe oficialmente. Você será paga generosamente. Você se mudará para a casa de hóspedes em minha propriedade, para que você esteja disponível sempre que ela precisar de você. Eve piscou. Ela pensou que tinha ouvido errado. O quê? Você me ouviu? Eve olhou para ele, procurando por qualquer sinal de uma piada ou uma armadilha. Mas o rosto de Alexander estava completamente sério. E minha mãe, Eve perguntou. E quanto a ela? Eu não vou a lugar nenhum sem ela. Se você me quiser, você a leva também. Nenhuma negociação. O silêncio ficou afiado. Eve prendeu a respiração. Ela sabia que estava jogando. Um homem como Alexander Thornton não estava acostumado a condições. Ele podia ficar zangado. Ele podia retirar a oferta. Ele podia fazer algo pior. Se isso é um problema, então obrigada pela oferta. Mas ela vem também, Alexander interrompeu. Eve ficou parada. Assim mesmo. Eu não faço nada pela metade, senhorita Carter. Alexander disse, sua voz ainda uniforme. Mas havia algo diferente nela. Sua mãe receberá cuidados médicos completos. Os melhores psiquiatras em Chicago. Tratamento abrangente. Não vai te custar um cheiro. Eve não podia respirar. Por quê? Ela perguntou, sua voz tremendo mesmo que ela não quisesse. Por que você está fazendo tudo isso? Alexander ficou em silêncio por muito tempo. Ele olhou para fora da janela do carro, luzes da rua deslizando por seu rosto, em faixas alternadas de sombra e luz. Minha esposa morreu dando à luz Chloe, ele disse, sua voz afundando mais baixo. Eu me culpei por anos. Eu me enterrei no trabalho, em construir este império, em me tornar intocável. E em algum lugar ao longo do caminho, eu esqueci como ser um pai. Eve ouviu, não ousando interromper. Minha filha está se afogando bem na minha frente e eu não vi isso, Alexander continuou. Você sim. Uma estranha sem nada viu o que eu com todo o meu poder e dinheiro. Não podia ver. Ele se virou de volta para Eve. Seus olhos cinzentos estavam ainda frios, mas agora algo mais vivia lá também. Uma admissão, talvez respeito. Então sim, eu vou ajudar sua mãe. Não porque eu sou generoso, porque eu te devo e eu sempre pago minhas dívidas. Eve olhou pela janela. Chicago estava afundando mais fundo na escuridão. Ela pensou no Honda Civic com o ar-condicionado quebrado esperando no beco escuro. Pensou sobre o abrigo com cheiro úmido, onde Maggie estava sentada sozinha. Pensou sobre noites de frio de inverno que a deixavam tremendo. Pensou sobre Helen, a mulher que a tinha dado uma chance quando mais ninguém o faria. Helen, Eve sussurrou para si mesma. Talvez esta seja minha segunda chance. Tudo bem, Eve disse, sua voz mais firme do que ela esperava. Acordo. Acordo, Alexander respondeu. Ele estendeu sua mão.
Eve olhou para ela por um segundo, então a pegou. Quando suas mãos se tocaram, Eve percebeu algo. Sua mão estava quente, não fria como o exterior, não fria como aqueles olhos cinzentos. Alexander pareceu notar algo também. Seu olhar piscou. Apenas por um instante. Então ele puxou sua mão de volta rapidamente e se virou para olhar para fora da janela. Marcus, ele chamou. Leve a senhorita Carter de volta para pegar suas coisas. Amanhã de manhã, pegue-a e sua mãe e traga-as para casa. Naquela noite, Eve sentou no carro quebrado pela última vez. Maggie estava dormindo no assento ao lado dela, respirando uniformemente. Eve olhou para o céu noturno através do vidro rachado. Amanhã, tudo mudaria. Ela não sabia se estava entrando na salvação ou em uma armadilha. Ela não sabia o que aquele homem verdadeiramente queria. Ela não sabia o que o futuro guardaria. Mas pela primeira vez em anos, ela tinha algo que ela pensou ter esquecido há muito tempo. Uma razão para esperar. O Rolls-Royce preto brilhante parou em frente aos portões da propriedade Thornton. Eve guiou sua mãe para fora do carro, então ficou congelada enquanto absorvia o edifício diante dela. Não, chamá-lo de casa não estava certo. Era um palácio de 3 andares, clássico em design. Portões de ferro trabalhados em padrões intrincados, abrindo para um jardim imenso. Uma fonte de mármore estava no centro da entrada. Água murmurando sob o sol da manhã cedo. Fileiras de árvores foram aparadas tão perfeitamente que pareciam pintadas. Eve fez as contas em sua cabeça. Um quarto aqui era provavelmente maior do que o pequeno apartamento em que Helena tinha uma vez deixado morar. Olhe, Eve, o oceano. Estamos na praia. Maggie de repente gritou, seus olhos brilhantes. Ela apontou para a fonte, seu rosto brilhando como o de uma criança. Eve sorriu tristemente. Está certo, mamãe. Estamos na praia. Maggie correu para a fonte, conchou suas mãos para pegar a água fria e riu. Ela girou em círculos, deixando o spray espirrar seu rosto, feliz como se este fosse o lugar mais bonito na terra. Eve observou sua mãe, seu coração apertando. Foi a primeira vez em muito tempo que ela tinha visto sua mãe tão feliz. Eve, uma voz chamou da porta da frente. Chloe correu para fora, cabelo voando ao vento, seu rosto radiante. Ela jogou seus braços ao redor de Eve, não se importando que a equipe da casa estava observando. Você realmente veio. Você realmente está ficando. Eu pensei que meu pai te jogaria para fora. Eu pensei que nunca mais te veria. Eve deu tapinhas nas costas dela gentilmente. Eu não sou tão fácil de se livrar. Chloe sorriu, lágrimas brilhando nos cantos de seus olhos. Atrás delas, uma mulher de meia-idade saiu. Ela usava um uniforme de governanta, cabelo preso alto, seu rosto frio e plano. Senhora Patterson. Ela olhou Eve de cima a baixo, roupas velhas e gastas, sapatos gastos nos calcanhares, cabelo emaranhado. Então ela olhou para Maggie, que estava dançando ao redor da fonte, falando com as gotas de água como se fossem pessoas reais. Desprezo era claro nos olhos da governanta. Mesmo que ela não dissesse uma palavra, Eve notou aquele olhar. Ela estava acostumada a isso. Acostumada a ser julgada. Acostumada em ser desprezada. Acostumada em ser vista como lixo. Ela não se importava. Ela não tinha mais força para se importar. Senhora Patterson. A voz de Alexander veio da soleira da porta. Ele saiu, terno preto, imaculado, olhos cinzentos varrendo a cena. Sim, senhor. Esta é Evelyn Carter. Ela e sua mãe ficarão na casa de hóspedes. Você as tratará com o respeito que você dá à minha filha. Isso está claro, senhora. Patterson engoliu. Sim, senhor. Alexander olhou direto em seus olhos, sua voz caindo, mais afiada. Eu perguntei se isso estava claro. Perfeitamente claro, Sr. Thornton. A governanta curvou a cabeça, seu rosto ficando pálido. Alexander assentiu. Então se virou para Eve.
Marcos vai te levar para a casa de hóspedes. Se você precisar de alguma coisa, diga. Então ele se virou e voltou para dentro sem outra palavra. A casa de hóspedes ficava na beira dos jardins, separada da mansão principal por várias dúzias de metros. Quando Eve abriu a porta e pisou para dentro, ela teve que engolir um suspiro. 2 quartos, uma sala de estar espaçosa, uma pequena cozinha com tudo o que precisava. Tudo isso limpo, brilhante, quente, maior do que em qualquer lugar que ela já tinha vivido em sua vida. Uma cama de verdade com cobertores macios. Calor que funcionava. Água quente correndo da torneira. Eve ajudou sua mãe a subir no sofá. Maggie adormeceu imediatamente, seu rosto pacífico de um jeito que não tinha sido por muito tempo. Talvez pela primeira vez em anos, ela se sentiu segura. Eve ficou de pé no meio do quarto e olhou ao redor. Então ela começou a chorar. Pela primeira vez em meses, as lágrimas vieram forte e rápido, além de seu controle. Ela não estava chorando de tristeza. Ela estava chorando porque ela não sabia como chamar isso. Alívio, gratidão, medo, tudo isso de uma vez. Isso é real? Ela sussurrou, sua voz quebrando. Por favor, Deus, por favor, deixe isso ser real. Uma batida suave veio na porta. Eve, você está bem? A voz preocupada de Chloe flutuou de fora. Eve limpou seu rosto rapidamente, inspirou fundo e abriu a porta. Sim, estou bem. Estou apenas me ajustando. Chloe olhou para os olhos avermelhados de Eve e não mencionou as lágrimas. Ela apenas pegou a mão de Eve e a apertou gentilmente. Eu sei que isso é muito, mas você está segura agora, eu prometo. E Eve olhou para a garota de 15 anos, confortando-a e, sem querer, ela sorriu. Quando você cresceu tão rápido? Porque eu tenho uma boa professora, Chloe disse com um sorriso. Então abraçou Eve novamente antes de correr de volta para a casa principal. Naquela noite, Eve deitou em uma cama de verdade pela primeira vez em meses. Não com fome, não com frio, não com medo de ser acordada por estranhos ou pela polícia. Ela deveria ter se sentido segura. Mas deitada no escuro, olhando para o teto de um quarto que não era dela, ela não conseguia afastar um pensamento. O que ele realmente quer de mim? 1 mês se passou. Eve lentamente se acostumou com sua nova vida, uma vida que ela nunca tinha ousado sonhar. Toda manhã às 8 am, uma enfermeira vinha verificar Maggie e garantir que ela tomava sua medicação a tempo. Das 10 até o meio-dia, Eve dava aulas particulares a Chloe no estudo privado dentro da mansão. Na parte da tarde, ela tinha tempo para si mesma, lendo na vasta biblioteca da família Thornton ou caminhando pelos jardins extensos. À noite, ela jantava com Chloe e Alexander. Ele estava frequentemente ausente por causa do trabalho, mas nas noites em que ele estava lá, a atmosfera ficava estranha, tensa, como se algo invisível estivesse esticado, apertado entre eles. Alexander começou a aparecer mais frequentemente durante as aulas. Ele sentava no canto do quarto, silenciosamente observando Eve ensinar sua filha. No início, Eve se sentiu observada, mas não de um jeito ameaçador, mais como se ele estivesse tentando entender algo. Às vezes ele fazia perguntas. Por que você explica desse jeito? Eve respondeu, porque ela é uma aprendiz visual. Ela precisa ver o padrão, não apenas ouvir a fórmula. Alexander assentia e guardava isso. Nenhum comentário adicional, mas Eve notou depois. Quando ele falou com Chloe, ele começou a explicar as coisas com exemplos mais concretos. Ele estava aprendendo como ser um pai com ela. Pequenos momentos começaram a se somar. Uma manhã na biblioteca, Eve e Alexander estenderam a mão para o mesmo livro em uma prateleira alta. Suas mãos se roçaram. Ambos recuaram de uma vez como se tivessem tocado fogo. Em um jantar, Eve olhou para cima e pegou Alexander observando-a. Seu olhar tinha suavizado. Não tão frio como no primeiro dia mais. Algo mais vivia lá. Ele se virou rapidamente e voltou a comer como se nada tivesse acontecido.
Uma vez Maggie de repente ficou agitada, correndo pelo jardim, gritando sobre coisas que não estavam lá. Eve correu atrás dela, tentando acalmá-la. E Alexander foi a primeira pessoa a aparecer ao lado de Eve. Ele não disse nada. Ele simplesmente ajudou Eve a guiar Maggie de volta para a casa de hóspedes. Seu rosto não mostrava irritação, nem nojo, apenas compreensão. Então aquela noite chegou. 2h da manhã. Eve não conseguia dormir. Ela se virou na cama, pensamentos girando muito alto, e finalmente decidiu sair e caminhar no jardim. O ar da noite estava fresco. Luz da lua inundou os jardins, e ela ouviu. Alexander sentou sozinho em um banco de pedra ao lado da fonte, uma garrafa de uísque posta ao lado dele, seus olhos fixos no nada. Ele parecia estranhamente solitário, o homem mais poderoso de Chicago, sentado aqui sozinho às 2h da manhã, bebendo e olhando para o vazio. Eve pretendia voltar. Ela não queria intrometer-se, mas Alexander falou. Não consegue dormir também? Eve parou. Então ela caminhou e sentou no banco de pedra, mantendo uma distância segura dele. Nenhum deles falou por vários minutos. Apenas o som da água da fonte e o sussurro do vento nas folhas. Minha esposa amava este lugar. Alexander disse de repente, sua voz baixa e distante. Ela costumava sentar aqui toda noite antes de dormir. Ela disse que as estrelas em Chicago não eram tão brilhantes quanto em casa em Montana, mas elas ainda eram bonitas. Eve ouviu em silêncio. Você deve sentir falta dela. Alexander tomou um gole de uísque. Todo dia. Faz 15 anos e ainda parece ontem. Ele fez uma pausa e olhou para o céu cheio de estrelas. Você sabe qual é a pior parte? Chloe é exatamente como ela. Os mesmos olhos, o mesmo sorriso. E toda vez que eu olho para minha filha, eu vejo a mulher que eu perdi. Eve entendeu então. Agora ela entendeu porque ele sempre mantinha sua distância de Chloe. Talvez fosse por isso que ele não conseguia se aproximar dela. O silêncio se estendeu. Alexander não negou. Talvez, ele sussurrou. Eve olhou para a distância. Meu pai partiu quando eu tinha 15. Ela disse, sua voz calma, como se ela estivesse contando a história de outra pessoa. Sem aviso, sem explicação. Ele apenas deixou um bilhete que dizia: Eu não posso fazer isso mais. Alexander se virou para olhar para ela. E sua mãe? Ela nunca mais foi a mesma. Algo quebrou dentro dela. Os médicos chamaram isso de esquizofrenia. Eu chamo isso de um coração despedaçado que esqueceu como curar. Você era apenas uma criança. Você não deveria ter tido que carregar isso sozinha. Eve sorriu tristemente. A vida não se importa com deveria ou não deveria. Apenas acontece. Eles sentaram em silêncio por alguns minutos. Ninguém falou. Apenas duas pessoas sob as estrelas, compartilhando a solidão que elas tinham carregado por tantos anos. Obrigado, Alexander disse de repente. Eve se virou para ele. Pelo quê? Por não me dizer que não foi minha culpa. Todo mundo diz isso, mas não ajuda. Eve olhou para ele. Pela primeira vez, ela encontrou aqueles olhos cinzentos sem medo. Porque era culpa dele, e não era. Ambas as coisas podiam ser verdadeiras ao mesmo tempo. Alexander olhou para ela e Eve viu algo mais em seus olhos. Não a frieza familiar, não o olhar calculista de um chefe da máfia, mas vulnerabilidade. Pela primeira vez, ele a deixou ver a pessoa real por dentro. Naquela noite, algo mudou entre eles. Eles não eram mais apenas um empregador e uma mão contratada. Não mais estranhos forçados na mesma circunstância. Eles eram duas pessoas quebradas que finalmente tinham encontrado alguém que entendia. E isso era mais perigoso do que qualquer coisa que qualquer um deles podia reconhecer. 3 semanas depois daquela conversa no jardim, Alexander levou Maggie para ver o Dr. Nathan Cole, o psiquiatra líder em Chicago. O hospital psiquiátrico Lakeside era diferente de qualquer lugar onde Eve tinha levado sua mãe antes. Não havia corredores escuros cheirando a mofo, nem gritos ecoando dos quartos dos pacientes, nem olhares indiferentes da equipe que tinha se acostumado demais ao sofrimento. Em vez disso, os quartos eram brilhantes,
Luz do sol derramando através de grandes janelas, limpos, quietos. A equipe sorriu e falou nomes de pacientes com respeito. Dr. Cole era um homem de meia idade com olhos quentes e uma voz paciente. Ele não tratou Maggie como uma paciente louca. Ele a tratou como um ser humano que precisava de cura. Na primeira semana e na segunda semana, Maggie foi colocada em nova medicação. Seu corpo respondeu bem. As delusões começaram a desvanecer. Ela não gritava mais para as paredes ou falava com pessoas que não existiam. Pela terceira semana, Maggie começou a ter períodos mais longos de clareza. Ela sabia onde estava. Ela perguntou sobre Eve. Ela até lembrou o nome do doutor. Eve começou a esperar. Pela primeira vez em 12 anos, ela ousou pensar que talvez sua mãe voltaria. Então o vegetério dia chegou. Dr. Cole chamou Eve em seu escritório. Sua expressão era grave. O coração de Eve apertou no momento em que ela viu aquele olhar. Senhorita Carter, eu preciso ser honesto com você, Dr. Cole disse, sua voz gentil, mas pesada com o que ele não podia esconder. A condição de sua mãe é muito grave. Muitos anos sem tratamento adequado causaram danos significativos. Ave engoliu. O que isso significa? Significa que uma recuperação completa é improvável. Ela pode nunca mais retornar a quem ela era antes. Eve não disse nada. Ela se levantou e saiu do escritório. Seus pés a levaram ao banheiro. Ela trancou a porta e ela chorou silenciosamente, desesperadamente. Ela apoiou suas costas contra a parede fria, ambas as mãos apertadas sobre sua boca, para que ninguém ouvisse os soluços. 12 anos. 12 anos de luta, 12 anos de sacrificar tudo. E agora o doutor estava dizendo a ela que sua mãe nunca mais voltaria. Foi tudo isso sem sentido? Quando Eve saiu, olhos vermelhos e inchados, ela viu Alexander parado no corredor. Ele não disse nada sobre seus olhos inchados. Ele apenas disse calmamente. Eu ouvi. Sinto muito. Eve não respondeu. Ela apenas ficou ali exausta, oca, vazia. Não desista, Alexander disse, sua voz inesperadamente suave. Vá vê-la. Eve olhou para ele. Ela não entendeu por que ele estava aqui, por que ele se importava, mas ela assentiu e caminhou em direção ao quarto de Maggie. Sua mãe estava sentada na cama, olhando pela janela, silenciosa. Luz do sol da tarde caiu sobre seu cabelo grisalho, formando um halo fraco. Eve sentou-se ao lado da cama e pegou a mão de sua mãe. Aquela mão estava fina e enrugada, mas ainda quente. Mamãe, sou eu, Eve. Maggie não reagiu. Ela continuou olhando pela janela como se Eve não existisse. Eve sentiu seu coração quebrar mais uma vez. Talvez o doutor estivesse certo. Talvez sua mãe nunca mais voltaria. Ela começou a se levantar, pronta para aceitar o que não podia ser mudado. Então Maggie apertou sua mão. Eve congelou. Maggie se virou para olhá-la e seus olhos estavam claros, brilhantes, presentes. Pela primeira vez em anos, querida. Maggie sussurrou, sua voz tremendo. É você? É minha Eve. Eve desabou. Ela soluçou e se agarrou à sua mãe como se soltá-la a faria desaparecer. Todos os anos de segurar isso explodiram de uma vez. Sim, mamãe, sou eu. Estou aqui. Estou aqui. Maggie levantou uma mão e acariciou o cabelo de sua filha, seus olhos cheios de lágrimas. Você é tão linda. Você parece tão cansada. Você está comendo o suficiente. Eve chorou e riu ao mesmo tempo. Sim, mamãe. Estou comendo o suficiente agora. Fora da janela do quarto do hospital, Alexander estava em silêncio, observando. Ele viu Eve, a mulher forte que nunca tinha chorado na frente dele, desmoronando nos braços de sua mãe. Ele viu Maggie, a mulher doente que o mundo tinha abandonado, acariciando o cabelo de sua filha como se ela ainda fosse a criança que tinha sido uma vez. Um sentimento estranho surgiu em seu peito. Algo quente, algo que ele não sabia como nomear.
Marcos se aproximou ao lado dele. Senhor, está tudo bem? Alexander não desviou o olhar, seus olhos ainda fixos na cena dentro do quarto. Está tudo bem. Mais do que tudo bem. Mais tarde, Dr. Cole disse a Eve que momentos como este eram muito raros. Janelas de clareza que chegavam sem aviso. Ele não podia prometer que durariam. Mas agora, neste momento precioso, Maggie tinha retornado. E Eve se agarrou a isso como se fosse a única coisa a mantê-la viva. Porque era. 2 semanas após o milagre de Maggie, a vida na mansão Thornton se tornou estranhamente normal. Normal de um jeito que Eve nunca tinha conhecido. Sua mãe ainda tinha dias bons e dias ruins, mas os dias bons começaram a vir mais frequentemente. Chloe ficou mais confiante, mais radiante. E Alexander, o homem frio que toda Chicago temia, começou a vir para casa mais cedo para jantar com sua família. Então as boas notícias chegaram. Exames finais terminaram e Chloe ganhou um A em cada matéria pela primeira vez em sua vida. A Academia Rua Catherine ligou com elogios dizendo que Chloe tinha feito um progresso assombroso e tinha o potencial de se tornar a melhor estudante de sua turma. Alexander decidiu hospedar um pequeno jantar para celebrar. Apenas 4 pessoas, ele, Chloe, Eve e Maggie. Aquele dia foi um bom dia para a mãe de Eve. Ela estava clara, reconheceu a todos e até se vestiu bem sozinha para descer para o jantar. Eles sentaram ao redor da longa mesa na grande sala de jantar. Mas não havia nenhuma da formalidade distante dos banquetes de classe alta. Eles sentaram perto como uma família de verdade. No meio da refeição, Chloe se levantou, um copo de suco de laranja em sua mão, sua expressão solene como se ela estivesse fazendo um discurso de formatura. Eu quero agradecer a alguém, ela disse olhando para Eve. Eve, você não precisava me ajudar. Você tinha toda a razão para focar em si mesma e em sua mãe. Mas você escolheu gastar seu tempo ensinando uma criança rica mimada que não conseguia somar frações. Eve sorriu. Você não é mimada e você sempre soube como somar frações. Você apenas pensou que não sabia. Chloe riu, seus olhos brilhando. O que eu quero dizer é, você é a irmã mais velha que eu sempre desejei, e eu espero que você saiba disso. Eve sentiu sua garganta apertar. Ela estava prestes a dizer algo quando Maggie falou inesperadamente. Minha Eve é muito boa em ensinar, ela disse, sua voz clara e presente. Ela costumava me ensinar como lembrar as coisas. Repita 3 vezes, mamãe, ela sempre dizia. Repita 3 vezes. Eve se virou para sua mãe, tão chocada que mal conseguia respirar. Você se lembra disso? 12 anos. Lá atrás, quando Eve tinha sido uma estudante universitária do 1º ano, ensinando sua mãe como lembrar de tomar seu remédio. E sua mãe lembrou. Alexander olhou para Eve do outro lado da mesa. Um calor raro cintilou em seu olhar de aço. Algo quente estava neles. Ele levantou seu copo de vinho para a família. Como quer que seja, nós a encontramos. Seus olhos se encontraram e se mantiveram. 1 segundo. 2 segundos. Muito tempo para ser acidental. Eve foi a primeira a desviar o olhar, seu coração batendo selvagem. Depois do jantar, Chloe levou Maggie para cima para a cama. A garota tinha se acostumado a cuidar dela, tratando isso como se estivesse cuidando de sua própria avó. Eve ficou para trás para limpar, mesmo que não fosse necessário. Velhos hábitos eram difíceis de quebrar. Ela tinha sido uma garçonete, tinha vivido limpando as mesas de outras pessoas. Ela não sabia como sentar quieta e deixar outra pessoa servi-la. Você não precisa fazer isso. A voz de Alexander veio de trás dela. Nós temos pessoas para isso. Eve não se virou. Eu gosto de me sentir útil. Alexander entrou na cozinha e se aproximou para pegar um copo de água. A distância entre eles era perto. Perto demais. Eve podia sentir o cheiro de sua colônia, madeira e âmbar. Posso te perguntar algo? Depende da pergunta. Por que você sempre mantém sua guarda levantada? Eve parou o que estava fazendo e se virou para ele. Porque da última vez que eu abaixei,
Eu me machuquei. Quem te machucou? Todos. Silêncio. A cozinha de repente pareceu menor. O ar ficou denso. Eve podia ouvir seu próprio batimento cardíaco. Eu não vou te machucar, Alexander disse. Sua voz baixa e profunda. Você não sabe disso. Não, eu não sei. Mas eu quero a chance de provar isso. Ele levantou sua mão e roçou o rosto de Eve. Seu dedo parou em sua bochecha, quente e gentil. Eve esqueceu como respirar. Seu coração bateu como se pudesse quebrar suas costelas. Eles se inclinaram um para o outro, olhos cinzentos nos marrons. O espaço entre eles diminuiu. Passos soaram no corredor. Uma governanta passou. Alexander puxou sua mão de volta, como se queimado. Ele saiu da cozinha sem uma palavra. Eve ficou de pé sozinha, mãos tremendo, seu coração ainda batendo descontroladamente. Naquela noite, Eve deitou na cama olhando para o teto. O que você está fazendo, Eve? Ele é seu empregador? Ele é um chefe da máfia? Ele é a primeira pessoa em anos que olhou para você como se você não estivesse quebrada de todo. Ela balançou a cabeça. Não, ela não podia deixar isso acontecer. Ela não podia. Mas mesmo com os olhos fechados, ela ainda podia sentir o dedo dele em sua bochecha, quente, gentil, como se ela fosse algo precioso. Ao mesmo tempo, em seu escritório, Alexander sentou sozinho com um copo de uísque. Ele olhou para o líquido âmbar sem beber. Marcos entrou. Senhor, você gostaria de discutir a situação Moretti? Não esta noite. Alexander o interrompeu. Marcos parou. Ele olhou para seu chefe e viu algo diferente. Está tudo bem, senhor? Alexander olhou para a bebida, seu olhar distante. Eu não sei. Duas pessoas mentindo para si mesmas com a mesma mentira. Isso não pode acontecer. Mas alguns sentimentos não pedem permissão. Eles simplesmente chegam. Na manhã seguinte, Marcos bateu na porta do escritório de Alexander com uma expressão grave. Senhor, nós temos uma situação. Há um homem no portão. Ele afirma que é o pai de Evelyn Carter. Alexander saltou para seus pés. O pai dela? Eu pensei que ele a tinha abandonado há 12 anos, mas ele está de volta agora. Diz que a tem procurado por toda parte. Ouviu que ela está morando aqui. Alexander franziu a testa. Como ele sabe que ela está aqui? Marcos olhou para seu chefe. Essa é exatamente a pergunta, não é, senhor? Através das câmeras de segurança, Alexander observou o homem parado do lado de fora do portão. Richard Hayes, 52 anos, cabelo sal e pimenta, um rosto envelhecido marcado pelo tempo e talvez pelo arrependimento. Suas roupas eram velhas, mas cuidadosamente arranjadas, como se ele quisesse causar uma boa impressão. Ele ficou ali inquieto, constantemente olhando ao redor, esfregando suas mãos. Quando os guardas perguntaram seu propósito, ele desabou em lágrimas. Eu só quero ver minha filha, por favor. Eu sou o pai dela. Na sala de estudo, Eve estava explicando uma lição para Chloe quando a senhora Patterson entrou. Senhorita Carter, alguém está aqui para vê-la. Eve olhou para cima e viu algo estranho no rosto da governanta. Ela se levantou, moveu-se para a janela e olhou para fora, e o sangue em suas veias se transformou em gelo. O homem no portão, aquela postura familiar, o jeito que ele levantava uma mão para alisar seu cabelo quando estava nervoso. 12 anos tinham se passado, mas Eve o reconheceu instantaneamente. Eve. A voz preocupada de Chloe veio de trás dela. O que está errado? Você parece que viu um fantasma. Eve não se virou. Sua voz era apenas um sussurro. Eu sim. Alexander apareceu na soleira da porta da sala de estudo alguns minutos depois. Ele olhou para Eve, olhos cinzentos buscando. A decisão é sua. Eu posso fazê-lo ser removido. E Eve ficou em silêncio por muito tempo. Ela olhou pela janela para o homem que a tinha abandonado 12 anos atrás, parado ali esperando. Quantas noites ela tinha sonhado com este momento? Quantas vezes ela tinha imaginado o que ela diria se ela o visse novamente? Não, deixe-o entrar. Eu preciso encarar isso. Você tem certeza? Eve se virou para olhar para Alexander.
Não, mas eu tenho corrido por 12 anos. É hora de parar. A sala de estar da mansão. Eve estava de pé de um lado, costas retas, rosto em branco. Richard sentou-se em frente a ela em um sofá, mais caro do que tudo que ele já tinha possuído em sua vida. Alexander estava de pé no canto, silenciosamente observando. Ele não falou, mas ele não partiu também. Eve, querida, eu sinto muito. Richard começou, lágrimas escorrendo por seu rosto enrugado. Eu te procurei por toda parte. Eu queria voltar, mas eu não sabia como. Pare! Eve o interrompeu, sua voz plana como um lago congelado. Por favor, deixe-me explicar. Explicar o quê? Eve perguntou. Explicar por que você deixou um bilhete e desapareceu. Explicar por que você abandonou sua esposa quando ela mais precisava de você. Explicar por que você deixou uma garota de 15 anos para carregar tudo sozinha. Richard baixou a cabeça. Eu estava com medo. Eu não conseguia aguentar. Sua mãe estava piorando. E eu? Você estava com medo, Eve interrompeu, sua voz começando a tremer de raiva. Eu tinha 15. Eu estava apavorada todo dia. Mas eu não fugi. Richard olhou para cima, sua voz rachando. Eu cometi um erro, Eve. Eu sei disso. Mas não importa o que aconteça, eu ainda sou seu pai. Você é uma neblina. Eu não sou uma neblina. Eve cuspiu o nome de volta para ele, sua voz tremendo com uma década de fúria suprimida. O dia em que você nos deixou para apodrecer, eu joguei aquele nome no lixo junto com toda a memória sua. Eu peguei o nome de solteira de minha mãe, Carter, porque ela foi a única mãe que ficou para lutar. Meu nome é Evelyn Carter, e eu não devo uma única sílaba da minha identidade a um homem chamado Richard Hayes. Eve, por favor, Richard implorou. Um pai fica, um pai luta. Um pai não abandona sua família apenas porque as coisas ficam difíceis. Eve avançou, seus olhos em chamas. Eu quero compensar você, Richard implorou. Eu quero estar em sua vida. Eve riu, um som amargo sem alegria nele. Onde você estava quando minha mãe gritava para a parede toda noite? Onde você estava quando eu tive que largar a escola para pagar o remédio dela? Onde você estava quando dormimos em um carro por 3 invernos? Onde você estava? Richard emudeceu. Nenhuma resposta. Nenhuma desculpa podia apagar 12 anos de ausência. Você não pode voltar quando outras pessoas fizeram toda a parte difícil, Eve disse, sua voz fria como gelo. Saia, Eve. Por favor. Ela te disse para sair. Alexander deu um passo à frente, sua voz baixa e ameaçadora. Richard olhou para cima e pela primeira vez ele percebeu quem era o homem no canto. Medo cintilou em seu rosto. Isso não acabou, Richard disse enquanto os guardas o levavam para fora. Eu ainda sou seu pai, quer você goste ou não. A porta fechou. Eve afundou em uma cadeira, suas mãos tremendo. Toda a força que ela tinha mostrado pareceu escoar dela de uma vez. Chloe correu e envolveu seus braços ao redor dela. Eu sinto muito, Eve. Alexander ficou parado, não sabendo o que dizer. Ele não era bom em confortar, não bom em mostrar emoção, mas ele estava aqui e isso importava mais do que quaisquer palavras. Eve olhou para ele. Obrigado por me deixar lidar com isso sozinha. Alexander assentiu. Sempre. Fora dos portões da mansão, Richard Hayes caminhou ao longo da calçada, ombros caídos, rosto oco. Pelo que ele tinha esperado. Que sua filha o perdoasse. Que tudo voltaria a ser como era. Um carro preto elegante parou ao lado dele. A janela deslizou para baixo lentamente. Sr. Hayes, uma voz falou de dentro. Eu acho que deveríamos conversar. Richard olhou para dentro do carro. Um homem de meia idade com um sorriso frio e olhos calculistas. Frank Moretti. Eu ouço que você foi rejeitado bastante brutalmente, Moretti disse, sua voz revestida em falsa simpatia. Talvez eu possa te ajudar a conseguir o que você quer. Richard hesitou por um segundo. Então ele subiu no carro. O veículo preto rolou para longe lentamente,
carregando consigo uma escuridão que Eve ainda não sabia que estava vindo. Eve pensou que o pior tinha acabado. Ela pensou que tinha fechado a porta para o passado. Ela estava errada. Naquela noite, a maior tempestade da estação atingiu Chicago. Chuva derramava em lençóis. Vento uivava contra as janelas. Trovão e relâmpagos rasgaram o céu preto piche. Eve deitou em sua cama, virando-se incapaz de dormir. Em sua cabeça, as palavras de Richard Hayes continuavam ecoando. Eu ainda sou seu pai, quer você queira ou não. 12 anos. 12 anos ele tinha desaparecido. E agora ele pensou que um pedido de desculpas podia apagar tudo. Às 2h da manhã, Eve desistiu de tentar dormir. Ela desceu para a sala de estar principal, pensando que não haveria ninguém lá a esta hora. Ela estava errada. Alexander estava sentado no sofá sozinho na escuridão, olhando através do vidro onde a chuva estava caindo como uma cachoeira. Ele não tinha ligado nenhuma luz. Apenas o flash ocasional de relâmpago iluminava seu rosto. Não consegue dormir também? Alexander perguntou sem se virar, como se ele tivesse sabido que ela estava lá antes que ela falasse. Demais na minha cabeça. Eve disse. Quer conversar? Eve hesitou por um segundo. Então caminhou e sentou no sofá, mantendo uma distância segura dele. Eu não consigo parar de pensar no que ele disse. Ela começou, sua voz cansada. Eu ainda sou seu pai. Como se DNA fosse tudo o que importa. Como se 12 anos de ausência pudessem ser apagados por um único pedido de desculpas. Alexander olhou para ela. Sangue não faz uma família. Ações, sim. Eve se virou para ele. Você sente desse jeito sobre Chloe também? Alexander ficou em silêncio por muito tempo. Relâmpago brilhou, jogando seu rosto em luz nítida por um batimento cardíaco. Eu não fui um bom pai para ela. Não realmente. Eu fui um provedor, um protetor, mas não o que ela precisava. Você está tentando agora, Eve disse suavemente. Isso importa, não importa. Às vezes eu sinto que é tarde demais. Nunca é tarde demais. Não se você verdadeiramente quer mudar. Silêncio se instalou novamente. Apenas o rugido das tempestades lá fora. Posso te contar algo que eu nunca contei a ninguém? Alexander perguntou de repente. Eve olhou para ele. Ok. Quando minha esposa morreu, eu fiz a mim mesmo uma promessa. Eu disse que nunca deixaria ninguém chegar tão perto novamente porque perdê-la. Isso quase me destruiu. É por isso que você afasta todo mundo. Eve sussurrou. É por isso que eu afasto todo mundo. Alexander assentiu. Minha filha, minhas pessoas, qualquer um que tente passar pela parede. Eve o estudou. E ainda você está sentado aqui conversando comigo às 2h da manhã. Silêncio longo, tenso. Sim, Alexander finalmente disse, sua voz baixa e rouca. Eu estou aqui. Eve puxou uma respiração lenta. Quer saber um segredo? Eu estou com medo. Todo dia nesta casa. Eu estou com medo. Alexander se virou para olhar para ela. Medo de quê? Com medo de que tudo isso vai acabar. Com medo de que eu vou acordar um dia e perceber que foi apenas um sonho. Com medo de que alguém vai decidir que eu não valho a pena ser mantida. Ninguém está te mandando embora. Ele disse, você diz isso agora, mas o que acontece quando eu não for mais útil? Quando Chloe não precisar de um tutor, quando pare? Alexander a interrompeu. Ele se levantou e se aproximou de Eve. O coração dela começou a acelerar. Ela se levantou também, não sabendo por quê. Você pensa que eu estou te mantendo aqui porque você é útil? Não é por isso? No início, talvez. Mas agora? Agora o quê? Alexander levantou sua mão e gentilmente inclinou o queixo dela para cima. Seus dedos estavam quentes contra sua pele. Seus olhos cinzentos seguraram os dela. E não havia nenhuma frieza neles de todo. Apenas sinceridade e algo mais. Algo perigoso. Agora, eu não sei quem eu seria sem você. Ele a beijou suavemente no início, como se ele estivesse com medo que ela pudesse desaparecer.
Então, mais profundamente, quando ela não se afastou. Eve o beijou de volta. Apesar de toda a razão, gritando em sua cabeça que isso era um erro, que ele era seu empregador, que ele era um chefe da máfia, que ela era ninguém. Ela não se importava, pelo menos não agora. A tempestade rugia lá fora. Trovão rachou o céu. Mas neste quarto havia apenas duas pessoas. Dois corações batendo no mesmo ritmo. Quando eles finalmente se separaram, Yves sussurrou, sua respiração ainda instável. Esta é uma má ideia. Eu sei que você é meu empregador. Você é. Você é um chefe da máfia. Eu sei. Eu sou ninguém. E eu não tenho nada para te dar. Alexander olhou para ela, olhos cinzentos, sérios e honestos. Você é a primeira pessoa em 15 anos que me fez sentir algo. Isso não é nada. Isso é tudo. Eve não sabia o que dizer. Ela apenas ficou ali em seus braços, ouvindo seu próprio batimento cardíaco, ouvindo a chuva lá fora, ouvindo o trovão distante. E pela primeira vez em sua vida, ela sentiu como se pertencesse a algum lugar. Fora, a tempestade ainda rugia. Mas dentro dessas paredes, algo mais estava acontecendo. Duas pessoas quebradas encontrando abrigo uma na outra. Ambos sabiam que não podia durar. O mundo real os alcançaria. Seus inimigos, seu passado, 1000 razões pelas quais isso era impossível. Mas por uma noite, eles escolheram esquecer todos eles. Uma semana depois do beijo na tempestade. Tudo parecia normal. Eve ensinava Chloe todo dia, jantava com a família toda noite e às vezes pegava o olhar de Alexander nela do outro lado da mesa. Eles não falaram sobre aquela noite. Eles não precisavam. Algumas coisas eram maiores que palavras. Aquela manhã começou como qualquer outra. Maggie foi para a terapia como de costume. A enfermeira a levando para o hospital Lakeside às 8 horas da manhã. Eve ficou em casa para ensinar literatura a Chloe. Alexander saiu cedo para reuniões, prometendo que voltaria para o almoço. Tudo estava pacífico, pacífico o suficiente para que Eve deveria ter desconfiado. Às 11 da manhã, o telefone de Eve vibrou. Um número desconhecido. Ela quase não atendeu, mas algo a empurrou para atender. Senhorita Carter, a voz de um homem estranho veio baixa e fria. Nós temos sua mãe. Eve ficou rígida. O sangue em seu corpo pareceu parar. O quê? Se você quer vê-la viva novamente, diga ao seu namorado para nos dar o que queremos. Ele tem 24 horas. Quem é você? Onde está minha mãe? Eve gritou no telefone, sua voz tremendo. Pergunte a Alexander sobre Frank Moretti e diga a ele que desta vez é pessoal. Clique. Eve ficou ali com o telefone ainda pressionado em sua orelha. Seu corpo virou pedra. Chloe olhou para cima de seus livros. Eve, o que está errado? Você está branca como um lençol? Eve não respondeu. Ela saiu correndo do quarto procurando por Alexander. Ele ainda não estava em casa. Ela ligou para ele, suas mãos tremendo tão mal que ela quase deixou cair o telefone. Alex, alguém pegou minha mãe. Eles disseram algo sobre Moretti. Silêncio por um batimento na outra ponta. Então a voz de Alexander veio, fria como gelo. Onde você está? Em casa. Não vá a lugar nenhum. Eu estou voltando. 15 minutos depois, Alexander entrou pela porta com Marcos e 6 guarda-costas atrás dele. Ele não estava em pânico. Ele não estava gritando. Seu rosto estava frio, controlado, calculista. Este era o Alexander Thornton que toda Chicago temia. Diga-me exatamente o que eles disseram. Eve contou a ele tudo, palavra por palavra. Suas mãos tremiam incontrolavelmente. Quando ela disse o nome Moretti, a mandíbula de Alexander travou. Moretti? Ele rosnou através de dentes cerrados. Aquele bastardo. Quem é ele? O que ele quer? Ele é meu rival, Alexander disse, sua voz dura como aço. Ele quer meu território, meu império, meu sangue. E agora ele está usando você para se aproximar de mim. Marcos deu um passo à frente. Senhor, nós rastreamos a ligação e encontramos algo mais.
Richard Hayes tem estado em contato com as pessoas de Moretti a semana toda. Eve sentiu como se uma faca tivesse ido direto em seu peito. O quê? Ele os alimentou com informações sobre a agenda da senhorita Carter, sobre os compromissos da Sra. Margaret, sobre as falhas de segurança, Marcus disse uniformemente. Meu próprio pai me vendeu. Eve sussurrou, sua voz se desfazendo. Ela afundou em uma cadeira. Ela não chorou. Ela não gritou. Ela apenas ficou ali vazia como se alguém tivesse puxado sua alma para fora de seu corpo. Richard Hayes a tinha abandonado uma vez. Agora ele a tinha traído novamente. Vendeu sua mãe para o inimigo por quê? Dinheiro, desespero, ou porque ele nunca as tinha verdadeiramente amado de todo? Marcus, mobilize todos. Eu quero a localização de Moretti dentro de 1 hora, Alexander ordenou, sua voz sem um tremor. Senhor, isso podia ser uma armadilha. Eu não me importo se é uma armadilha. Ninguém toca no que é meu. Eve olhou para ele. Eu quero vir. Não, é muito perigoso. Essa é minha mãe. Eve ficou de pé, olhando direto nos olhos de Alexander. Eu estou indo. Alexander olhou de volta para ela. Ele viu a determinação naqueles olhos castanhos, o mesmo aço que ele tinha visto pela primeira vez que ele a conheceu na biblioteca. Esta garota não sabia o que era medo. Certo, mas você fica no carro, não importa o que aconteça. 1 hora depois, o comboio de veículos pretos parou em frente a um armazém abandonado no lado sul. A área estava deserta, cheia de contêineres de transporte enferrujados e ervas daninhas selvagens. Eve sentou no carro blindado, seu coração batendo como um tambor de guerra. Pelo rádio, ela ouviu Alexander emitindo ordens. Então passos, uma porta chutada. Tiroteio, gritos, 10 minutos, 10 minutos. Isso pareceu 10 anos. Eve sentou ali, unhas cravando em suas palmas, rezando para qualquer um que pudesse estar ouvindo. Por favor, deixe minha mãe estar segura. Então o rádio estalou. Alvo garantido. Senhorita Carter está segura. Eve não esperou um segundo mais. Ela empurrou a porta do carro e correu em direção ao armazém. Alexander estava saindo, segurando Maggie pela mão. Ela estava amarrada, roupas enrugadas, seu rosto manchado de lágrimas e terror. Mas ela estava viva, ilesa. Mamãe! Eve soluçou e jogou seus braços ao redor dela. Eu estou aqui agora. Maggie tremeu nos braços de sua filha. As pessoas ruins, Eve, elas continuaram perguntando sobre você. Eu não disse nada. Eu sei, mamãe. Eve chorou tremendo. Você fez tão bem. Os guarda-costas arrastaram outra pessoa para fora do armazém. Richard Hayes. Ele parecia patético, rosto inchado, roupas rasgadas. Claramente Moretti o tinha mantido para garantir sua cooperação. Quando ele viu Eve, ele começou a chorar. Eve, eu não sabia que eles machucariam sua mãe. Eu só queria dinheiro. Eu estava desesperado. Eve olhou para ele. O homem que tinha dado a ela a vida. O homem que a tinha abandonado. O homem que a tinha vendido. Ela não sentiu raiva. Ela não sentiu tristeza. Apenas vazio, como se ela estivesse olhando para um estranho. Alexander se aproximou ao lado de Eve, sua voz baixa. O que você quer que eu faça com ele? Eve olhou para seu pai, o homem que a tinha abandonado uma vez e agora atraído novamente. Mais tarde, ela disse, sua voz exausta. Agora eu só quero levar minha mãe para casa. 3 dias após o resgate, Maggie estava estável e, por sorte, ela não lembrava muito do que tinha acontecido. Sua mente doente a tinha protegido da memória horrível. Ela só sabia que tinha ido a algum lugar, encontrado pessoas ruins, e então Eve veio para trazê-la para casa. Enquanto isso, Richard Hayes estava sendo mantido na sala de estar de Alexander, que era realmente uma cela de detenção disfarçada no fundo do porão da mansão. Eve sentou no jardim, olhando para o nada. A fonte ainda murmurava. O sol da tarde ainda estava quente, mas ela não conseguia sentir nada disso.
Dentro de sua cabeça estava uma bagunça emaranhada de pensamentos e emoções entrelaçadas. Chloe veio e sentou ao lado dela, quieta por um momento antes de falar. Como você se sente? Eve soltou um suspiro. Eu não sei. Zangada, triste, aliviada, tudo ao mesmo tempo. Chloe a estudou, olhos mais velhos do que seus anos. Você o odeia? Seu pai? Eve ficou em silêncio por muito tempo. O sol atrasado tocou seu rosto, mas não podia afastar a escuridão em seu peito. Eu deveria odiá-lo depois de tudo o que ele fez. Eu deveria odiá-lo com todo o meu coração. Mas eu estou cansada de odiar. Eu tenho carregado essa raiva por 12 anos. É exaustivo. Passos soaram pela grama. Alexander se aproximou, seu rosto em branco, mas seus olhos cinzentos observando Eve com uma preocupação que ele não se preocupava mais em esconder. Ele quer te ver. Você não tem que ir. Eu posso fazê-lo desaparecer e você nunca mais terá que pensar sobre ele. Eve olhou para cima. O que aconteceria com ele? Ele nunca seria encontrado. Alexander disse sem rodeios, sem enfeitá-lo, esse é o meu mundo. Um lugar onde pessoas podem desaparecer e ninguém faz perguntas. Eve olhou para ele. É isso que você quer que eu escolha? Eu quero que você escolha o que te dá paz. Seja o que for, eu vou apoiar. Eve se levantou e tirou a grama de sua saia. Leve-me até ele. A sala de detenção estava limpa, mas nua. Apenas uma cama, uma pequena mesa e Richard Hayes encolhido no canto. Ele parecia arruinado. 3 dias sem dormir, sem comida, aterrorizado e esperando por seu destino. Quando a porta abriu e Eve entrou, Richard avançou e caiu de joelhos aos pés dela. Por favor, Eve, por favor, me perdoe. Eu farei qualquer coisa. Eve não falou. Ela apenas ficou ali, olhando para o homem que tinha sido seu pai, o homem que ela tinha admirado quando menina. O homem que a tinha abandonado. O homem que a tinha traído. Você sabe qual é a pior parte? Eve finalmente disse, sua voz estranhamente calma. Não é que você partiu. Não é nem mesmo que você nos vendeu para Moretti. Richard olhou para cima, olhos marejados de lágrimas. Então o quê? É que você nunca nos amou o suficiente para ficar. Nem quando as coisas ficaram difíceis, nem quando realmente importava. Você amou a si mesmo mais do que me amou ou amou a mamãe? Isso não é verdade. Richard soluçou. Não. Eve o interrompeu, sua voz afiada como gelo. Não minta para mim de novo. Silêncio. Richard chorou aos pés de sua filha como uma criança pega fazendo algo errado. Eu não vou pedir a Alexander para te matar, Eve disse. E eu não vou chamar a polícia. Richard levantou a cabeça, não acreditando no que tinha ouvido. Você está me deixando ir? Sim, mas não porque você merece, porque eu mereço paz. Carregar este ódio é veneno, e eu não quero mais bebê-lo. Eve se virou para Alexander parado na soleira da porta. Deixe-o ir, mas se ele se aproximar de mim ou de minha mãe novamente, ele não sobreviverá. Alexander disse, sua voz fria como gelo. Então nos entendemos. Os guardas escoltaram Richard até o portão. Antes que ele partisse, ele olhou de volta para Eve uma última vez, olhos cheios de lágrimas e arrependimento. Eu sinto muito. Eu sinto verdadeiramente muito. Eve não respondeu. Ela se virou e partiu sem olhar para trás. Depois que Richard se foi, Alexander veio para o lado dela. Isso foi corajoso. Eu não sei se eu poderia fazer isso. Eve balançou a cabeça. Não foi corajoso. Foi sobrevivência. Se eu continuar o odiando para sempre, ele ganha. Ele consegue viver na minha cabeça sem pagar por isso. Eu não quero mais dar a ele esse poder. Alexander olhou para ela, olhos cinzentos cintilando com algo que Eve não podia ler. Você é extraordinária. Você sabe disso? Eu estou apenas cansada, Eve disse. Ele deu um passo à frente e a puxou para seus braços. Ele não falou. Ele simplesmente ficou ali, dando a ela algo firme para se agarrar. E Eve se inclinou nele, deixando-se ser fraca por uma vez em sua vida.
Naquela noite, Eve dormiu mais profundamente do que tinha em anos. Sem pesadelos, sem fantasmas do passado. Ela tinha soltado. 6 meses se passaram. A vida tinha mudado completamente de um jeito que Eve nunca tinha ousado sonhar. Ela estava de volta à faculdade, cursando psicologia na Northwestern, o lugar que ela tinha sido forçada a deixar 12 anos antes. Alexander tinha arranjado tudo, mas Eve insistiu que ela tinha que receber uma bolsa de estudos oficial baseada em seu próprio mérito. E ela o fez. Suas notas estavam no topo da turma, como se a interrupção de 12 anos nunca tivesse acontecido. Chloe estava se preparando para se formar no ensino médio, classificada entre as 5 primeiras de sua turma na Academia Rua Catherine. Ela tinha se candidatado às melhores universidades e sido aceita por muitas. De uma estudante de F em que ninguém acreditava, Chloe tinha se tornado o orgulho de toda a escola. Maggie estava mais estável do que nunca. Ela ainda vivia na casa de hóspedes com uma enfermeira, pintava todo dia e tinha mais dias bons do que ruins agora. Ela não gritava mais para as paredes ou falava com pessoas que não estavam lá. A nova medicação e os cuidados adequados tinham trazido um milagre que Eve tinha uma vez acreditado ser impossível. E Alexander, ele tinha mudado. Ele vinha para casa mais cedo, jantava com a família todo dia. Ele tinha até aprendido a sorrir. Aquele sorriso raro em seu rosto frio aparecia mais frequentemente agora, especialmente quando ele olhava para Eva ou Chloe. Ele ainda era o chefe da máfia mais poderoso de Chicago. Mas dentro desta casa, ele era apenas um homem tentando ser um pai melhor e amar mais. Uma tarde comum, Eve estava lendo na biblioteca da mansão quando Alexander entrou. "Venha comigo", Eve olhou para cima. "Onde?" "Confie em mim." Ela olhou para ele e viu algo misterioso cintilando naqueles olhos cinzentos. Ela colocou seu livro e o seguiu. O carro os levou através de ruas familiares de Chicago. Eve não perguntou mais nada. Ela simplesmente sentou quieta observando a cidade pela janela. Quando o carro parou, ela ficou surpresa ao reconhecer o lugar. Biblioteca Harold Washington. "Por que estamos aqui?" Alexander abriu a porta do carro para ela. "Aqui é onde tudo começou. Onde você mudou a vida da minha filha e a minha." Eles entraram, subiram para o quarto andar e caminharam até o canto tranquilo onde Eve tinha uma vez ensinado Chloe. Tudo parecia o mesmo. Prateleiras altas, luzes fluorescentes piscando, a velha mesa de madeira. 10 meses antes, neste exato lugar, Eve tinha conhecido uma garota chorando por um F em matemática, e a vida de Eve tinha virado em uma direção completamente diferente. Alexander se virou para olhar para ela. Então, de repente, ele se ajoelhou. "Alex, o que você está fazendo?" As palavras de Eve engasgaram quando ela ouviu tirar uma pequena caixa. "Evelyn Carter", Alexander começou, sua voz baixa e sincera. 10 meses atrás, eu descobri uma garçonete sem teto secretamente dando aulas particulares à minha filha nesta biblioteca. Eu estava com raiva. Eu queria te fazer desaparecer. Mas então eu olhei mais de perto e eu vi alguém que deu tudo sem pedir nada em troca. Alguém que carregou o mundo inteiro em seus ombros e nunca reclamou. Alguém que me ensinou que força não é poder. É levantar-se toda vez que a vida te derruba. Eu não sou um bom homem. Eu fiz coisas que eu não posso desfazer. Minhas mãos não estão limpas. Meu passado não é bonito. Eu tenho inimigos que querem me ver sofrer, mas você me faz querer ser melhor. Você me faz querer merecer você. Ele abriu a caixa. Dentro estava um anel de prata simples, não um diamante enorme, ou uma gema brilhante, apenas um aro de prata com um design delicado. Eu não comprei algo caro porque eu te entendo. Você não quer caro. Você quer real. Então, aqui está, real. Eu te amo e eu quero passar o resto da minha vida valorizando a mulher que viu o homem que eu podia me tornar. Você vai casar comigo? Eve chorou. Lágrimas escorreram por suas bochechas, mas ela estava sorrindo também. Ela chorou e riu ao mesmo tempo, como se ela não soubesse como mais reagir. Você é um idiota.
Pedindo em casamento em uma biblioteca onde qualquer um pode ver, Alexander levantou uma sobrancelha. Um lampejo de preocupação cruzando seu rosto. Isso é um sim ou sim? Eve interrompeu 1000 vezes. Sim. Alexander se levantou e a puxou para seus braços, beijando-a entre as prateleiras e as luzes fracas. Algumas pessoas próximas aplaudiram. Uma senhora idosa, lendo perto, se inclinou para seu marido e sussurrou. Amor jovem, tão lindo. Quando eles chegaram em casa, Chloe estava esperando na porta, seu rosto brilhante de antecipação. Bem, como foi? Alexander olhou para sua filha, o canto de sua boca curvando-se em um raro sorriso. Ela disse sim. Chloe gritou e jogou seus braços ao redor de Eve. Eu sabia. Eu sabia. Maggie saiu da casa de hóspedes e hoje era um bom dia. Ela estava clara, reconheceu a todos, e ela estava até vestindo o lindo vestido que Eve tinha comprado para ela. Que barulheira é essa? Eve foi até sua mãe e pegou sua mão. Mamãe, eu vou casar. Maggie olhou para Alexander, então para Eve. Seus olhos estavam claros e firmes. Ele é um bom homem. Eve sorriu. Ele está tentando se tornar um bom homem. E isso é o suficiente. Maggie assentiu, um sorriso gentil florescendo em seus lábios. Então eu estou feliz. Minha filha merece ser feliz. Naquela noite, os 4 sentaram para jantar juntos. Alexander, Eve, Chloe e Maggie. Eles riram, eles conversaram. Eles eram uma família. Não por sangue, por escolha. E às vezes esse tipo de família é o mais forte de todos. O dia do casamento chegou. Um pequeno casamento no jardim da propriedade Thornton. Não ostensivo, não extravagante, apenas as pessoas mais próximas a eles. Chloe era a dama de honra, chorando antes mesmo da cerimônia começar. Rímel borrado, e ela não se importava de todo. Marcos estava ao lado de Alexander como padrinho, e pela primeira vez em sua vida, aquele homem frio verdadeiramente sorriu. Dr. Nathan Cole e a enfermeira de Maggie estavam lá também junto com alguns novos amigos que Eve tinha feito na universidade. Não havia centenas de convidados, nem imprensa, nem câmeras. Apenas as pessoas que realmente importavam. O momento mais especial foi quando Maggie levou Eve pelo corredor. Hoje foi o melhor dia dela. Completamente lúcida, completamente presente. E na senha, como se a doença tivesse recuado para que ela pudesse testemunhar o dia mais importante da vida de sua filha. Você está tão linda, Eve. Maggie sussurrou, lágrimas brilhando em seus olhos. Seu pai deveria ter estado aqui para ver isso. Eve apertou a mão de sua mãe. Eu não preciso dele aqui, mamãe. Eu tenho você. Isso é tudo que eu preciso. Maggie parou, olhos avermelhados. Eu sinto muito por não. Eu sinto muito por não poder estar com você durante aqueles anos. Minha mente. Ela continuou me levando para longe. Mamãe, pare. E Eve se virou para ela, gentil, mas firme. Você estava sempre lá, mesmo quando você não sabia. Você foi a razão pela qual eu continuei lutando. Eu te amo, minha filha. Eu te amo também, mamãe. Alexander esperou no final do corredor em um terno preto, e pela primeira vez em sua vida, ele parecia nervoso. O homem que toda Chicago temia estava tremendo como um jovem em seu primeiro encontro. Quando Eve o alcançou em um vestido branco simples, cabelo solto, quase sem maquiagem, ele sussurrou. Você é de tirar o fôlego. Eve sorriu. Você parece bem elegante quando se arruma. Eles ficaram um de frente para o outro, de mãos dadas, e falaram seus votos. Eu, Alexander Thornton, prometo te proteger, não apenas do mundo exterior, mas de mim mesmo. Prometo ser melhor, tentar mais, nunca te dar por garantida. Prometo me tornar o homem que você vê quando você olha para mim, mesmo quando eu não consigo me ver dessa forma. Eu, Evelyn Carter, prometo ficar ao seu lado através de tempestades e através do silêncio. Através de dias bons e dias que parecem insuportáveis. Prometo te lembrar quem você é quando você esquecer.
Prometo ser seu lar, do jeito que você se tornou meu lar. Eu aceito. Eu aceito. O beijo. Pequenos fogos de artifício subiram no céu da tarde. Chloe chorou mais alto de todos. Maggie aplaudiu, radiante. Minha filha está casada. Minha filha está feliz. Na celebração após a cerimônia, Chloe se levantou para falar. 1 ano atrás eu reprovei em toda a aula e acreditava que era estúpida. Então uma garçonete em sapatos rasgados me ensinou que eu estava errada. Ela não apenas me ensinou matemática, ela me ensinou a acreditar em mim mesma. A garota se virou para Eve, lágrimas escorrendo. Eve, você não é mais apenas minha tutora. Você é minha irmã. Então ela olhou para Alexander. E pai, obrigado por finalmente deixar alguém entrar. Mamãe ficaria tão orgulhosa. Alexander se levantou e pela primeira vez na frente de todos, lhe abraçou sua filha. Naquela noite, depois que os convidados tinham ido para casa, Eve ficou sozinha na sacada, olhando para o céu de Chicago. Alexander veio por trás dela e envolveu seus braços ao redor dela por trás. No que você está pensando? Eu estou pensando em como minha vida é diferente comparada a 1 ano atrás. Eu costumava dormir em um carro, comer sobras e me perguntar se o amanhã valia a pena acordar. E agora eu tenho uma família, um lar, um futuro. Não parece real. É real. Alexander sussurrou contra a orelha dela. É a sua realidade agora. E eu vou passar todo dia garantindo que você nunca tenha que duvidar disso. Eve levantou seus olhos para as estrelas. As mesmas estrelas para as quais ela costumava rezar através do vidro rachado de um carro quebrado há muito tempo. Meu nome é Evelyn Carter Thornton. Ela sussurrou na noite. Filha de uma mulher que o mundo chamava de louca. Uma desistente da faculdade, sem teto, quebrada, mas também uma sobrevivente, uma lutadora, uma professora, uma esposa. Ela fechou seus olhos e deixou as lágrimas caírem livremente. Deus, eu costumava te implorar apenas para me deixar viver mais um dia. Eu não ousava pedir mais, mas você me deu tudo. Uma mãe que se lembra do meu nome. Uma irmãzinha que me escolheu. Um homem que me viu quando ninguém mais viu. Obrigada. Eu não mereço, mas obrigada. Eu vou fazer cada momento desta segunda chance valer. E assim a garota que uma vez dormiu em um carro quebrado sob o céu amargo de Chicago, agora estava de pé sob lustres, cercada de amor. Ela tinha caminhado através do fogo. Ela tinha perdido tudo e reconstruído das cinzas. Ela tinha aprendido que família não é sobre sangue, mas sobre quem fica quando as coisas ficam difíceis. A história de Evelyn Carter não é um conto de fadas. É mais do que isso. É real. E real é sempre mais bonito que a ficção. A história de Evelyn nos lembra que nenhuma circunstância é permanente e ninguém está além da redenção. Ela prova que um único ato de bondade, um único momento de coragem, uma única pessoa que te vê quando o mundo inteiro se afasta, isso é tudo o que é preciso para mudar tudo. Meu caro amigo, como esta história te faz sentir? Você se vê em Eve, em Chloe ou em Alexander? Em sua vida real, alguém já foi uma luz em sua escuridão do jeito que Helen foi para Eve? Ou talvez você seja aquele que está trazendo luz para alguém sem mesmo perceber isso. Nós gostaríamos verdadeiramente de ouvir o que você sente do fundo de seu coração. Por favor, deixe um comentário abaixo e compartilhe sua história conosco. Se esta história tocou seu coração, por favor, pressione o botão de curtir e compartilhe este vídeo com aqueles que precisam de um pouco mais de esperança hoje. Não se esqueça de se inscrever no canal e ativar as notificações para que você não perca histórias inspiradoras todos os dias. Obrigado por assistir e lembre-se que há sempre esperança mesmo sob lustres. Desejando a todos que assistem a este vídeo boa saúde.